Acrobatic Sarasara é uma lenda urbana que surgiu no Japão em 2008 no extinto site Nichannel e se tornou uma das lendas urbanas recentes mais conhecidas do Japão. Ela possui esse nome pois faz movimentos acrobáticos pulando de um prédio para outro ou de uma casa para outra, e o Sarasara em seu nome é a onomatopeia para cabelos lisos e sedosos. Ela é descrita como uma mulher bem alta, com cicatrizes no braço esquerdo, olhos inteiramente pretos, com dentes enormes e usa chapéu e roupa vermelha. A lenda da Acrobatic Sarasara é aquele tipo de lenda que, se você citar ou ouvir o seu nome, ela irá até você. Então, para evitar isso, é melhor falar Akusara, que é seu nome abreviado. Agora, pegue algo para comer e beber, apague todas as luzes da sua casa porque o vídeo não dá medo. No site Nichannel, os usuários são identificados por um conjunto de números e letras maiúsculas e minúsculas para manter a privacidade, e no Japão, como uma forma de identificação, são utilizados o termo Ichi para o criador da thread e o termo Suremi para os usuários que estão participando da thread. A partir dessa história, as próximas histórias tiradas do Nichannel ou de outros sites semelhantes, eu chamarei o Ichi de escritor e o Suremi de leitores. Acrobatic Sarasara foi citada pela primeira vez no dia 22 de setembro de 2008 com o título Acho que vi algo perigoso. O escritor, que mora na província de Fukushima, no nordeste do Japão, conta que um dia viu uma mulher bem alta atrás do muro que separa o prédio onde mora e o estacionamento. Em seguida, ele postou a foto do desenho dessa mulher na thread, e os leitores logo associaram com a Hashaku-sama, que teve sua história contada um mês atrás, no dia 26 de agosto. Mas o escritor comentou que não era ela, pois não escutou a sua risada característica, mas ela sorriu para ele. Mais pessoas foram comentando, e dentre esses vários leitores, 2 deles passaram informações interessantes. O primeiro leitor contou que ouviu sobre a Acrobatic Sarasara 5 anos atrás, em que ela foi vista pela primeira vez na província de Fukushima, província onde o escritor atualmente mora, na qual ela saltou de um lugar alto e desapareceu ao chegar no chão, e além disso, ela costuma aparecer na frente de veículos, até mesmo de trem. E para terminar, esse leitor disse que já viu ela 3 vezes. E o segundo leitor contou que a Acrobatic Sarasara seria o espírito de uma mulher que se churrascou se jogando no prédio há 5 anos atrás. A sua roupa ficou vermelha por causa do seu sangue e o prédio de onde ela se jogou foi demolido há 3 anos atrás. Estranhamente, o escritor parou de comentar na thread, tendo postado a última mensagem na madrugada do dia 23, dizendo que vai dormir com seu cachorro porque estava com medo da Acrobatic Sarasara. Todo mundo ficou preocupado, mas os leitores ainda continuaram comentando na thread, com alguns deles contando que já viram uma mulher de cabelo comprido e de roupa vermelha, que poderia ser ela, e eu contarei todos esses relatos. O leitor A contou que em uma noite, após beber com seus amigos, eles viram uma mulher de vermelho sentada em um banco próximo de uma estação de trem. Um de seus amigos tirou sarro dela e depois todo mundo foi embora. Na madrugada, seu amigo enviou 4 mensagens. Na primeira mensagem, ele diz que na próxima vez que forem sair é para todo mundo beber novamente. Na segunda mensagem, ele diz que não estava conseguindo dormir pois havia uma luz vermelha que iluminava seu quarto. Na terceira mensagem, ele diz que aquela mulher de vermelho chegou até ele. E por último, na quarta mensagem, ele diz que a banheira estava vermelha. Dias depois, a namorada do seu amigo contou que ele desapareceu. Na banheira do seu apartamento havia muito sangue e havia cacos de espelho e de vidro espalhados no seu apartamento. O leitor B contou que não acreditava na lenda da Acrobatic Sarasara, mas em uma noite ele viu ela no banheiro do parque mais próximo da sua casa. Ele correu assustado e enquanto que corria, o leitor B ligou para o seu amigo perguntando se podia dormir na casa dele, mas seu amigo disse não. Então foi para o seu apartamento. Ele acendeu todas as luzes e resolveu ficar acordado até amanhecer. Só que às 2 da madrugada a torneira da banheira abriu sozinha, então ele foi fechar. Só que em seguida todas as luzes do seu apartamento se apagaram. O leitor B reparou que estava saindo uma luz pela janela, e ao olhar com atenção, ele percebeu que a Acrobatic Sarasara estava na varanda observando ele. E um detalhe, o leitor B mora no 3º andar. Ele levou um susto enorme e saiu correndo do seu apartamento em direção à casa do seu amigo e explicou tudo o que aconteceu. Então nessa noite ele dormiu na casa do seu amigo e no dia seguinte tudo voltou ao normal.
Às 10h13 da manhã, após sumir por um tempo, o escritor voltou a comentar na thread. Ele contou que no seu dia de folga ele foi de moto por um aquário que fica localizado na cidade de Niigata, de província homônima, e quando estava indo embora às 5 horas da tarde, ele percebeu que a sua moto estava meio pesada, mas ignorou. Só que minutos depois ele sentiu alguém abraçar por trás e na hora viu longos fios de cabelo. Ele acabou perdendo a consciência e se acidentou sozinho, resultando em fraturas no braço esquerdo, nas duas pernas e com dificuldade de respirar. Ainda no mesmo dia, às 10h29 da noite, o leitor C contou um relato do seu amigo. Seu amigo estava voltando da escola de ônibus à noite, horário esse que normalmente não há muitos passageiros. Só que estranhamente havia uma mulher com cabelo bem comprido no ônibus. Ao descer do ônibus, essa mulher desceu junto e no caminho para sua casa, seu amigo olhou para ela achando que fosse uma conhecida, mas ao ver seu rosto ele se assustou e fugiu, nunca mais vendo essa mulher. Às 2h26 da tarde, o leitor D diz que não mora na região de Hokuriku, onde fica a província de Fukushima, e sim na província de Ibaraki, que fica na região de Kanto, próximo de Tóquio. Ele contou que viu uma mulher de sobretudo vermelho no telhado de uma casa que fica do lado do seu local de trabalho. No dia seguinte, ele postou uma foto com a suposta aparição dessa mulher de sobretudo vermelho, mas para ser sincero não tinha nada de estranho, apenas a luz do sol no meio da foto. Ele tirou mais uma foto e também não tinha nada de estranho, mas alguns leitores estavam enxergando um rosto, mas isso pode ser apenas pareidolia. Às 7h14 da noite, o leitor E contou que viu alguém parecido com Acrobatic, Sarasara e Hashaku-sama. Ele estava empolgado pois foi a primeira vez que viu algo diferente. Mas conforme foi lendo a thread, ele foi ficando com medo. Ele terminou dizendo que voltará a comentar na thread depois das 11 horas da noite, mas nunca mais comentou. Ou ele foi de Vasco ou apenas desistiu de comentar porque ficou com medo. A leitora F contou que na época do ensino superior ela ouviu boatos que uma mulher de sobretudo vermelho foi vista na escola e na época isso causou pânico nos estudantes. O leitor G, que mora em Hiroshima, contou que em uma noite a sua esposa o acordou às 3 horas da madrugada pois ela alegou que viu uma mulher sem olhos com roupa vermelha na janela do apartamento. Para sua esposa não encher o seu saco, ele foi para a sala falando que ia ver, só que ele simplesmente dormiu. No dia seguinte, no horário de almoço do seu trabalho, o leitor G ligou para sua esposa para falar sobre essa mulher que ela viu na janela, pois eles moram no 4º andar e seria impossível alguém aparecer ali. Sua esposa contou que ficou lendo o livro enquanto que ouvia a música das 2 até as 3 horas da madrugada, e ao terminar de ler, ela chamou o gato de estimação que estava na janela, mas o gato não deu ouvidos. Ela deixou isso quieto e foi para o quarto dormir, só que ela viu um barulho vindo da janela e abriu a cortina, que para seu espanto, a mulher de roupa vermelha estava a encarando. Então foi nesse momento que ela pegou o gato no colo e foi para o quarto avisar o leitor G. Às 4h02 da madrugada, o leitor B voltou a comentar 6 dias depois de ter contado seu relato. Dessa vez ele contou que quando estava voltando do trabalho, a Acrobatic Sarasara ficou perseguindo ele. Ao chegar no seu apartamento, ele ficou com muito medo dela e ligou para o seu amigo para avisar que irá dormir na casa dele. Enquanto que colocava o tênis, ele ouviu uma voz de uma mulher vindo do banheiro. Ele olhou para trás e viu uma mão cheia de cicatrizes fazendo gestos chamando ele. Imediatamente, o leitor B saiu do seu apartamento e ao olhar para a janela do seu apartamento, a Acrobatic Sarasara estava ali observando ele. O leitor B chegou na casa do seu amigo e desde então não viu mais ela. Antes de dormir, ele contou que 2 dias antes havia espalhado sal pelo seu apartamento, só que no dia seguinte não tinha mais nenhum sal. Ele pensou em tirar foto dela, mas por falta de tempo, não conseguiu. E pensou também em desenhá-la, mas por não desenhar bem, ele desistiu. Só que os demais leitores insistiram para ele tirar foto. Então o leitor B prometeu que quando tiver oportunidade, irá tirar foto. Às 1h27 da tarde, dessa vez quem deu as caras de novo é o leitor D. Ele contou que houve um acidente de carro na casa onde a mulher de sobretudo vermelho apareceu e ele tirou foto do momento em que os policiais chegaram no local do acidente. E às 3h32 da tarde, o leitor H, que mora em Hokkaido, contou que na época do ensino primário espalhou-se um boato sobre uma mulher bem alta de cabelo comprido, de olhos inteiramente pretos e vestia um sobretudo vermelho. Por causa disso, os alunos tiveram que ir embora em grupo para evitar qualquer problema.
Às 2h06 da madrugada, o leitor I diz que é amigo do leitor B. Ele contou que o leitor B sempre sai do trabalho às 10 horas da noite e ele tentou ligar, mas sempre dava ocupado. Como última tentativa, o leitor I enviou mensagens para o leitor B, só que ele não respondeu. O leitor I contou que na última vez que o leitor B veio para sua casa, ele contou os detalhes da Acrobatic Sarasara e pediu para que não fosse para o seu apartamento, não importa se acontecesse alguma coisa com ele. Às 3h19 da tarde, a leitora J diz que mora na cidade S, em Hokkaido, provavelmente a cidade de Sapporo, capital de Hokkaido, e ela contou que quando era criança viu uma mulher semelhante à Acrobatic Sarasara, tendo o cabelo comprido, usando sobretudo vermelho e além disso ela parecia ter prótese na perna. Para terminar, ela contou que passou a vê-la nos banheiros comunitários da cidade. O leitor K, que mora na cidade de Kobe, província de Hyogo, contou que um ano atrás em sua casa seu pai falou de forma repentina: "Saia daqui". Segundo seu pai, ele tinha visto uma pessoa muito alta, mas tanto o leitor K quanto a sua mãe não viram. Dias depois, seu pai se machucou batendo a cabeça no quintal e ficou hospitalizado, mas não foi nada grave e logo pôde retornar para casa. Mas o curioso é que ele não foi o único homem a sofrer o mesmo tipo de acidente. Uma hora depois, o leitor K contou mais detalhes. Seu pai teria visto um vulto enorme no canto da sala, que ao gritar "saia daqui", esse vulto teria sumido enquanto que a sua mãe ficou sem entender nada. Seus pais não possuem mediunidade, e os dois passaram a acreditar que tudo isso foi por causa do sono. E na época, um amigo do seu pai tinha ido de Vasco de forma misteriosa. O leitor L passou informações muito interessantes sobre a Acrobatic Sarasara e o prédio de onde ela se churrascou. A Acrobatic Sarasara era uma mulher de 27 anos que trabalhava nesse prédio. Quando estava grávida de 9 meses, seu parceiro fugiu, e tempos depois, após seu filho nascer, ela se jogou do prédio carregando seu filho no colo às 2 horas da madrugada e seu corpo foi encontrado em estado extremamente grave. Havia vários cortes no braço esquerdo, a roupa estava suja de sangue e seus olhos estavam saltados para fora. O curioso é que ela pulou do 10º andar, mas parece que não morreu na hora, pois havia um rastro de sangue de 8 metros, ou seja, ela se rastejou antes de morrer. Uma amiga do leitor L, que era faxineira do prédio, contou 2 boatos. O primeiro boato, alguns funcionários cometeram churrascamento se jogando do prédio e que isso foi o motivo de terem desabado o prédio há 3 anos atrás. O segundo boato, os funcionários viram uma mulher de cabelo comprido toda ensanguentada andando no prédio e isso fez com que muitos pedissem demissão, e provavelmente a empresa teve que fechar. O leitor M diz ser amigo do escritor e ficou sabendo da thread. Ele comentou que nos dias que o escritor estava hospitalizado, a saúde de um dos pacientes piorou de forma repentina e foi de Vasco. Depois do leitor M, a thread ainda continuou, mas já estava próximo de chegar em 1000 respostas e os leitores ficaram com medo de continuar com a thread, pois acreditavam que uma hora a Acrobatic Sarasara poderia aparecer para eles. Então a thread chegou ao fim com 1001 respostas e aqui termina a história. Não se sabe exatamente qual a origem da Acrobatic Sarasara, mas primeiramente ela pode ter sido inspirada na Hashaku-sama, que teve sua história contada um mês antes. E junto com essa última, ambas podem ter sido inspiradas em 3 yokais: Takaonna, Nanahiranyobo e Kerakera-onna. 3 yokais que têm como principais características serem mulheres altas. A Takaonna, que significa mulher alta, é uma yokai que fica espionando casais que estão tendo relações íntimas no segundo andar de casas ou bordéis. E tanto a Acrobatic Sarasara quanto a Hashaku-sama ficam espionando seus alvos pela janela. A Nanahiranyobo é uma yokai de 12 metros e 6 de altura que gosta de assustar pessoas, mas pelo que eu li, ela é uma yokai inofensiva. Talvez a ligação com as duas seja só por causa da altura mesmo. E a Kerakera-onna é uma yokai que é retratada como uma mulher gigante de meia-idade que vive escondida nas suas becos dos distritos da luz vermelha, zombando dos homens com uma risada assustadora que só pode ser ouvida por uma pessoa. E a Acrobatic Sarasara e a Hashaku-sama costumam se esconder para procurar e perseguir seus alvos e têm suas risadas características. Além desses yokais, elas podem ter sido inspiradas na Teke-Teke e na Akai-onna. A ligação com a Teke-Teke é que a sua lenda é do tipo que se você ouvir sua história, você tem que contar para alguém para não ser perseguido. E a lenda da Acrobatic Sarasara é semelhante.
Com a diferença que não é explicado como fugir dela, e sim como evitar que ela te persiga. Enquanto que a Hachaku-sama você tem que ignorá-la desde a primeira vez que você ver ela, para evitar que ela te persiga. Só que caso você dê atenção a ela uma vez, é só ir para longe dela. E no caso da Akai Onna, é pelo fato dela ser representada como uma Stalker. E tanto a Acrobatic Sarasara quanto a Hachaku-sama, elas perseguem seus respectivos alvos. A Acrobatic Sarasara persegue aquele que citar seu nome ou persegue de forma aleatória, podendo ser homem ou mulher, e a Hachaku-sama persegue apenas homens jovens que ela se interessa. A Acrobatic Sarasara tem popularidade considerável apenas no Japão, enquanto que a Hachaku-sama ficou popular no mundo inteiro. Suas aparições em animes, mangás e games são raras, mas no caso da Hachaku-sama tem personagens que foram claramente inspiradas nela, e aqui listarei os animes, mangás e games que elas aparecem e personagens que foram inspiradas nelas. E caso vocês saibam mais, comentem aqui embaixo. Vamos primeiro com a Hachaku-sama. Ela aparece nos jogos Granny's Silent Playhouse Residence, um jogo mobile, e no jogo Huzai no Gakuse, um jogo indie para PC. Agora, personagens inspiradas são Kuchisake, do Ghostwire Tokyo. É a fusão entre ela e a Kuchisake Onna. E no vídeo da Kuchisake Onna, eu não fazia ideia que era a fusão entre as duas, pois nunca joguei o jogo. Lady Dimitrescu, do Resident Evil Village. Charlotte Amandi, a sétima filha da Big Mom, do One Piece. E por último, Senotakai Onna, que é um espírito que aparece no Fatal Frame 5. Agora, no caso da Acrobatic Sarasara, é muito pouco, tendo apenas uma aparição, que foi no mangá Dandadan. E uma personagem inspirada, Kirebenioni, ou Crimson Kuchisake, também do Ghostwire Tokyo. A fusão entre ela, Akai Onna e Kuchisake Onna. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conto muito com o like de vocês. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e até mais.